Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Meus amigos, boa noite. Que Jesus, o nosso Mestre, nos abençoe hoje e sempre. Nós hoje vamos fazer o estudo da questão 136 do Livro dos Espíritos, na qual Kardec irá fazer o seguinte questionamento aos espíritos: a alma independe do princípio vital? Eles, nas questões anteriores, estavam explicando o homem integral, as partes constituídas, que constituem o homem como um todo, né? E foi nos explicado que o homem possui três partes. A principal delas, o espírito, né, que é a parte imaterial do homem, um perispírito e o corpo material, o nosso corpo somático. E o perispírito é o elo de ligação entre a parte totalmente imaterial, que é o espírito, com a parte totalmente material, que é o corpo material. Então, para servir de intermédio entre essas duas partes, nós temos o perispírito. Então, nas questões anteriores, foi estudado isso. E Kardec, para elucidar bem, dar boa terminologia às palavras, ele então pergunta o que é a alma, né? Nas questões anteriores. E os espíritos respondem que a alma são os espíritos encarnados. Então, a parte imaterial do espírito encarnado, o espírito que possui o corpo, eles denominaram alma, né? Até para ficar mais fácil o entendimento das coisas. E Kardec, nesse estudo, então ele questiona, poxa, mas a alma, ela independe do princípio vital, ou seja, daquele princípio que dá vida à matéria? Ele está querendo entender o funcionamento e a inter-relação entre a parte imaterial e a parte material do homem, né? E os espíritos então respondem: olha, o corpo não é mais do que o envoltório. Repetimos constantemente. Então, os espíritos já falaram algumas vezes para trás que o nosso corpo, ele é uma parte transitória do homem. Por que transitória do homem? Porque nós estamos entendendo o homem como ser integral. E transitório porque nós possuímos um corpo, utilizamos de um corpo material na nossa fase encarnada, ou seja, do nosso nascimento, da nossa concepção, o nascimento, em seguida o nascimento, até a nossa desencarnação. Então, o espírito, nesse período, serve de instrumento, o corpo, nesse período, serve de instrumento para o espírito. E o Kardec desdobra a questão, dizendo o seguinte: poxa, mas pode o corpo existir sem a alma? A gente pode ter um corpo sem alma? Ou seja, um ser exclusivamente biológico? E os espíritos respondem: pode. Entretanto, desde que cessa a vida do corpo, a alma o abandona. Antes do nascimento, ainda não há união definitiva entre a alma e o corpo. Enquanto que depois dessa união se haver estabelecido, a morte do corpo rompe os laços que o prendem à alma, e esta o abandona. A vida orgânica pode animar um corpo sem alma, mas a alma não pode habitar um corpo privado de vida orgânica. Então, em síntese, é o seguinte: os espíritos estão falando, olha, é possível, apesar de não ser rotina, não é habitual,
que exista um corpo sem alma. Por exemplo, pode acontecer em algumas gestações, de haver um corpo sendo gestado, um feto ainda em fase inicial, em que não haja um espírito ligado àquele corpo. É possível? Possível, mas não é comum. Como também, às vezes, pode ser possível em que a medicina mantém, através de aparelhos, um corpo vivo, ou seja, os órgãos ainda com algum funcionamento, mas já não haja ali um espírito presente. Isso é possível, repetimos. Não quer dizer que isso seja comum. Os espíritos estão respondendo da possibilidade disso existir ou não. Então, para entender bem essa questão, Kardec ele faz uma segunda questão desdobrada. Tá, e o que seria o nosso corpo se não tivesse alma? Ou seja, o que seria daquele corpo que está lá, como eu disse no exemplo, que às vezes sendo mantido por aparelhos, numa situação absolutamente excepcional, que não tivesse mais um espírito ligado ali? O que seria isso? E os espíritos respondem: simples massa de carne sem inteligência. Tudo o que quiserdes, exceto um homem. Porque já não existe ali o elemento essencial, ou seja, a essência do homem, que é o espírito. Vamos entender que para nós, para a doutrina espírita e para uma série de culturas da humanidade, o homem não é apenas o corpo material. Inclusive, o corpo material é uma parte secundária do homem, ou seja, não é a parte mais importante do homem. Inclusive, nós aprendemos, nos habituamos a aprender que o corpo, ele é um instrumento do espírito. O corpo tem as suas exigências, ele influi no espírito, mas a essência mesmo está no espírito. Por exemplo, na cultura indiana, o Bhagavad Gita, ele vai dizer que assim como o homem tira um traje velho e coloca um outro novo, o espírito abandona seu corpo mortal para habitar outro novo. Nenhuma arma pode ferir o espírito, nem o fogo pode queimá-lo, nem a água pode molhá-lo, nem o vento pode arrastá-lo. Isso foi dito mais ou menos há pelo menos 3.000 anos atrás. Estima-se uma idade que seja no mínimo 1.000 anos antes de Cristo que esse texto foi escrito. Ou seja, eles já estão introduzindo a ideia que o homem, ele é constituído de corpo e espírito, e que o espírito, nada material pode atingi-lo, nada que seja que agride o corpo também pode agredir o espírito. O espírito não é sensível às transformações materiais que o corpo é. Basta a gente entender que o nosso corpo envelhece, adoece, se desgasta com o tempo, se desgasta com as situações que nós passamos na vida e tudo mais. E o espírito não. Nosso espírito é eterno. E isso Krishna já está ensinando a Arjuna há 1.000 anos antes de Cristo. Ou seja, 3.000 anos da nossa idade, né? O próprio Sócrates também, ele vai ensinar que nós, o homem, ele é constituído de 3 partes. Soma, que é o corpo, a psique, que seria a nossa mente, e o nous, que seria a nossa alma, num sentido até mais elevado que nós usamos a palavra alma. Ou seja, seria a nossa essência absoluta. Ou seja, seria o espírito na sua mais absoluta pureza, vamos dizer, seria o nous.
E ele explica isso, olha, o corpo é transitório, é material, ele muda, se desgasta com o tempo, se transforma, mas a alma não. A alma é estável, vamos dizer assim. Ela é insensível às mudanças materiais. Sócrates vai dizer que o corpo e as sensações explicam como são as coisas, como funcionam as coisas, né? E a alma, o espírito e a inteligência explica o que são as coisas. Podemos perceber a diferença? O corpo, ele entende como são as coisas, como é a natureza e tudo mais. O espírito vai entender o que são as coisas. É como no dizer de Paulo, quando ele nos ensina que quanto mais nós nos espiritualizamos, mais nós nos aproximamos das essências das coisas. Ou seja, agora o homem, o material, ele vê as coisas como por um espelho, no dizer dele. Ou seja, a gente vê por reflexos, a gente vê por nuances. Mas futuramente nós vamos ver face a face, ou seja, nós vamos penetrar na essência das coisas no sentido espiritual. E Santo Agostinho também vai dizer que porque o homem não é só corpo ou apenas alma, ou seja, eu não sou só corpo ou sou só alma, mas o que é constituído de alma e de corpo. Esta é a verdade. A alma não é todo homem, mas é a melhor parte do homem. Nem todo homem é o corpo, mas a porção inferior do homem. As duas, quando as duas estão juntas, temos o homem. Então Santo Agostinho concebe o homem nesse sentido, da união também de alma e de corpo. A doutrina espírita também participa do mesmo raciocínio, apenas acrescentando e estudando melhor a questão, que o homem, ele é espírito na sua essência, um ser totalmente imaterial, mas que para se utilizar do corpo material, ele tem um corpo semi-material. Material, mas de uma essência muito quintessenciada, nas palavras de Kardec, ou seja, um corpo de uma matéria muito sutil, para poder fazer a ligação entre o nosso espírito e o corpo material. Mas não é porque o nosso corpo material, ele é a parte secundária do homem, que ele não tem importância. A doutrina espírita explica isso muito bem, que o nosso corpo é um preciosíssimo dom que Deus nos oferece para aquisição de experiências, para aprendizado, para a nossa própria autossuperação. E que pela sua importância, o corpo ele tem que ser preservado de tudo aquilo que possa concorrer para o nosso desgaste prematuro. Ou seja, eu preciso cuidar da minha saúde, eu preciso cuidar da minha mente, do meu intelecto. Eu não posso, porque o corpo é a parte menos importante, que ele não tem importância. Em nenhum momento, nem as doutrinas orientais, os Vedas, nem a própria filosofia platônica, socrática, diz isso, ou seja, que todos em harmonia dizem que o espírito, a alma, é a essência, mas que o corpo também é muito importante para o homem. Então, que preservar o corpo não é partir para uma atitude de alta adoração, de vaidade excessiva, mas se portar com um critério, com responsabilidade, cuidando da saúde, do equilíbrio físico, do bem-estar orgânico, do bem-estar mental, espiritual. Por isso, o corpo, quando bem dirigido, ele auxilia o espírito na aquisição do seu progresso. Então, é muito importante a gente cuidar do nosso corpo. O corpo ele não pode ser desprezado. A própria Emmanuel
vai dizer que nós devemos cuidar do corpo humano como se fôssemos viver eternamente. E cuidar do espírito como se fôssemos desencarnar amanhã. Ou seja, cuidar do corpo e do espírito. E voltando à questão do livro dos Espíritos, os Espíritos, então, com clareza nos diz o seguinte: olha, você tem espírito, perispírito e corpo. O corpo é possível viver sem a alma? Sim, é possível. Não é, como diz, rotina, mas é possível. Mas a alma não habita um corpo sem vida, ou seja, a partir do momento que não existe vida orgânica mais ali, que não tem mais atividade cerebral, constatada a morte do corpo, já não existe mais um espírito naquele corpo. O que a doutrina espírita às vezes nos ensina é que há espíritos que, pela sua condição inferior de apego à matéria, permanecem ligados ao corpo de forma temporária, mas por uma ligação, vamos dizer assim, espontânea. Eles permanecem ao lado do corpo porque estão desorientados, simplesmente falando, né? Mas com o tempo, esses espíritos são encaminhados, entendem que já não tem mais condições de permanecer ali ao lado daquele corpo. Então que Jesus, o nosso mestre, nos abençoe hoje e sempre. Muito obrigado.